Vamos continuar falando na aula de hoje sobre a reprodução das plantas. Relembrando, existem 4 grupos de plantas: as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Vimos na aula passada a reprodução das plantas sem sementes, que são as briófitas e pteridófitas, que formam juntas o grupo das criptógamas, que recebe esse nome por possuírem sistema reprodutivo escondido, já que não produzem sementes, flores ou frutos. Na aula de hoje, veremos a reprodução das gimnospermas, que são as plantas que produzem sementes, também chamadas de espermatófitas. As gimnospermas e angiospermas formam juntas o que a gente chama de grupo das fanerógamas, por possuírem estruturas reprodutivas bem visíveis. A semente é a estrutura reprodutiva responsável por abrigar e proteger o esporófito jovem até o local do seu brotamento. Existe uma tendência evolutiva no grupo das plantas de diminuição dos gametófitos, começando com gametófitos duradouros e bem desenvolvidos no grupo das briófitas, passando a gametófitos reduzidos e passageiros nas pteridófitas, até chegar a gametófitos formados por um pequeno conjunto de células presentes nas gimnospermas e angiospermas. Quanto à reprodução assexuada, as gimnospermas, assim como as angiospermas, podem se reproduzir por proliferação vegetativa. Os caules e as folhas de algumas espécies são órgãos vegetativos que têm a capacidade de proliferação, dando origem a novos indivíduos. Os órgãos vegetativos são aqueles relacionados aos processos que mantêm o indivíduo vivo, como folhas, caules e raízes. Já os órgãos reprodutivos são aqueles diretamente relacionados com o ciclo reprodutivo, como semente, flores e frutos. Nas gimnospermas, a fase dominante é o esporófito. Vamos entender então quais são os órgãos que fazem parte do corpo das gimnospermas. Os órgãos vegetativos, raiz, caule e folha. E como órgão reprodutivo, ela tem os estróbilos, que é uma novidade evolutiva desse grupo. Os estróbilos são a estrutura ancestral das flores e por isso também são chamados de flores feias, pois ainda não apresentam a capacidade de atrair organismos polinizadores. É nessa estrutura que vai se formar a semente da gimnosperma. Também são conhecidos como pinhas. Vamos entender então como ocorre o ciclo de vida das gimnospermas. Temos aqui um esporófito. No caso das gimnospermas, essa é a fase dominante. Os estróbilos são uma novidade evolutiva desse grupo e são estruturas reprodutivas especializadas. Existem 2 tipos de estróbilo, o estróbilo feminino e o estróbilo masculino. O estróbilo feminino produz esporos femininos, enquanto os estróbilos masculinos vão produzir os esporos masculinos. Lembrando que a gente está falando de um esporófito, então o esporófito vai produzir esporos. Apesar dos esporos apresentarem sexos, feminino e masculino, eles não vão fecundar, porque a gente está falando aqui de uma estrutura que vai fazer uma reprodução assexuada. Assim como todos os esporos, eles vão germinar e dar origem aos gametófitos feminino e masculino. Uma grande diferença que aparece no grupo das gimnospermas é que os esporos passam a germinar no interior desses estróbilos. Por esse motivo, o gametófito vai surgir dentro do estróbilo. O gametófito masculino, também chamado de grão de pólen, vai ser liberado no meio ambiente e transportado pelo vento até o estróbilo feminino. Esse processo é conhecido como polinização pelo vento. O grão de pólen contém em seu interior o gameta masculino. No estróbilo feminino, o gametófito feminino vai gerar o gameta feminino. Para que o encontro desses gametas ocorra, acontece a formação do tubo polínico, que é um tubo que vai direcionar o gameta masculino, que é chamado de núcleo espermático, até o feminino, que é chamado de oosfera, para que aconteça a fecundação. Portanto, a fecundação vai ocorrer no interior do estróbilo feminino e, consequentemente, a formação do zigoto, que vai se desenvolver e originar o embrião. No entorno desse embrião vai ser formada a estrutura da semente, que tem como função proteger esse embrião. Além disso, as sementes contêm reservas que nutrem o embrião até que as primeiras folhas sejam formadas.
A dispersão da semente geralmente ocorre pelo vento, mas pode ser feita por animais, como ocorre com o pinhão. São chamadas de sementes nuas, as sementes das gimnospermas, por não serem envolvidas por fruto. Quando a semente encontra condições ideais, irá germinar, formando um novo esporófito e dando início a um novo ciclo. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações.